Em continuação, agora no terceiro dia de meu nascimento, ainda com os olhos fechados, percebi que mamãe recebia algumas visitas, como tia Concha, esposa do tio Dito, o tio que fabricou de madeira de caixote meu primeiro e único berço. Tia Alcinda também aparecia de vez em quando. Devia ser então fim de semana, pois a fábrica implacável as chamava para a labuta diária. Acho que com 8 dias abri os olhos pela primeira vez. Deslumbrada, olhei para a mamãe. Como era bonita! O rosto moreno, cor de jambo, os olhos castanhos claros, o cabelo negro e comprido, sempre preso num pitote com grampos grandes. Vi também papai. Era muito magro. Soube mais tarde que, em solteiro, foi tratado por madrinha Gertrudes, pois estava ameaçado de ter tuberculose. Tal era sua magreza. Ao olhar, um homem bonito. E logo pensei: este é o homem que à noite toca o trombone e não me deixa dormir. Soube também que no sétimo dia de vida, madrinha preparou um almoço no quintal dela para os parentes que moravam na vila e para quem vinha nos sítios. Eram estes meus tios-avós e alguns primos pequenos. A comida era farta, pois tio Tério, sempre trabalhando para os Walters, mais tarde conto quem eram os Walters, trazia o porco e tinha também galinha, feijão e arroz. Houve cantoria. Elvira nasceu! Madrinha estava contente. Do lado de papai, uma semana depois do meu nascimento, tio Dito tocava no violão as músicas de carnaval da época e cantava também. O marido da tia Lili tocava violino e tia Lili cantava música clássica de cinema. Ai, que orgulho! Quanta pretensão! Jamais imaginaria o que me aguardava pela frente. Os árduos caminhos imprescindíveis que passaria. A família que acabara de ganhar era alegre e simples. Não postergavam nada. O que era para fazer, faziam. Nada para mais tarde. Tinham como líder a força implacável da madrinha Gertrudes, mulher valente, corajosa, exemplar. Viveu bastante, o suficiente para me ajudar muito. Nas minhas angústias ou dores físicas, lá estava ela fazendo um chá para curar uma dor de barriga ou um curativo numa ferida do pé, consequência de uma picada de inseto. Folha de fumo, embebida de vinagre, cobriu o peito do meu pé, que era enfaixado com um pano absolutamente limpo. O chá era servido com uma aspirina e logo me deitava no colchão de palha bem fofo. À noite, lá fora, um céu estrelado. Dentro, o silêncio embalava meus sonhos. Como tive sorte, meu Deus. Derrubar o pontilhão que separava a chave da Barra Funda, bairros da minha Votorantim, é burir com os meus sentimentos de cidadã votorantinense nos meus sagrados e agradecidos 90 anos. Fico pensando quantas vezes passei embaixo desse pontilhão, onde corria o bonde da fábrica de tecidos com destino à fábrica de cimento. Os mesmos sentimentos devem ter os parentes que ainda vivem lá. Embaixo do pontilhão passaram tios, tias e primos para o trabalho na fábrica de tecidos ou as crianças que passavam embaixo dele, do pontilhão, para irem para a escola primária que ficava na Barra Funda. Lembro-me de um acontecimento muito triste. Meu avô Bernardino Cene Lima, voltando de um sítio onde fora tocar viola e cantar na festa dos noivos, já meio bêbado, para fazer piada, disse: vou atravessar essa ponte por esse caminho estreito onde só cabe a linha do trem. Subiu e, de tamancos, tentou andar em cima, mas caiu, batendo a cabeça no chão. Morreu na hora. Mas fatos alegres aconteceram embaixo dessa ponte, que todos chamavam de pontilhão.
Quantas noivas vestidas de branco, de véu e grinalda, passaram sobre ele para seu esperado casamento. Ela e a família, pela primeira vez, alugando um ou dois automóveis. Quantas crianças atravessaram essa famosa ponte para frequentar o grupo escolar e depois todos com uniformes novos e bonitos para a formatura. Meu pai, que o Décio e Eladir só conheceram já doente, entre mil histórias fantásticas que ouvi, também me disse um dia que só fez até o terceiro ano, pois na época dele não tinha o quarto ano na escola e precisava ir para Sorocaba para completar o curso primário. Como ele não tinha dinheiro para pagar a passagem do bonde que levava a Sorocaba, deixou por isso mesmo e tornou-se um autodidata de muito valor. Já disse que morei em Votorantim desde que nasci até os 5 anos de idade, quando fomos primeiro para Santa Helena, num bonde que passava em cima do famoso pontilhão. Depois fomos morar em Inhaíba. Com essa idade, morei na Chave, vizinha da madrinha Gertrudes, e logo fomos para a Piedade. E nesse vai e vem, muita história para contar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora soube que o nosso pontilhão foi para o chão. Ai, deu vontade de chorar. De chorar não, de soluçar. Não posso esquecer o que Votorantim representou em minha vida. Desde o meu nascimento, lembro de papai Zuzu ensaiando seu trombone, pois aos sábados ia tocar no clube onde as moças dançavam. Contaram-me que minha mãe Alzira e tia Alcinda levavam em sacolas vestidos de baile e sapatos de salto alto, trocavam-se na toalete do clube e se maquiavam com pó de arroz e rouge e saíam rodando o salão, fosse numa valsa ou num foxtrot. Mamãe Alzira dançava muito e só parou de dançar quando começou a namorar papai Zuzu. Então ficava sentada perto da orquestra e ninguém a tirava para dançar, pois sabiam do namoro dos dois. Antes do casamento deles, papai ficou muito doente, com tuberculose. Madrinha Gertrudes cuidou dele com bons alimentos, leite de cabra, com mel e algumas ervas que preparava em chás curativos. Minha avó, Madrinha Gertrudes, de apelido Tudinha, era uma curandeira que ajudava muita gente em Votorantim. Quando ela não dava conta, aconselhava a família do doente para levar no posto de saúde. Vamos falar agora das festas de Natal, véspera do Ano Novo, Páscoa e Dia das Mães. Festas no quintal e mais tarde na casa da Alice. Minha irmã Ladir me disse recentemente que numa dessas datas a casa da tia Alice ficou tão cheia que ela não conseguiu entrar e passou o ano novo na calçada. Ai, festas inesquecíveis, sem nenhum receio de aglomerações. Tio Pedrinho tocando violão e cantando, papai fazendo discurso improvisado com aquela voz tão bem colocada, sonora, respiração perfeita, que eu só fui aprender quando já tinha meus 25 anos na escola de arte dramática. Com quem ele aprendeu? Com ninguém. Já nasceu sabendo, ou foi no cinema falado com os atores famosos da época. Foi assim que ele me ensinou, quando fazia discurso no coreto da praça e me punha de pé num banquinho para declamar In Extremis, de Olavo Bilac. Eu tinha só 7 anos. Nunca fui tímida, mas vaidosa, sim. Gostava dos aplausos e dos elogios. Quando fomos morar em Piedade,
Adorava quando minha professora, Dona Talita, uma mulher bastante gorda, me carregava no colo para eu poder enxergar na lousa a tabuada de multiplicar. Quando ela perguntou quem decorou a tabuada do 2, eu levantei a mão e comecei a dizer: 2 mais 1, 3. Sente-se, disse Dona Talita. Pedi a tabuada de multiplicar, não de somar. Eu era muito míope e mamãe não queria me ver de óculos, pois achava que eu ia ficar muito feia. Andei com a minha miopia durante muito tempo. Perdi alguns empregos quando adolescente por não enxergar direito. Aos 15 anos, já morando em São Paulo e trabalhando numa confeitaria, com meu primeiro salário procurei um oftalmologista e comprei meus primeiros óculos. O mundo mudou. Vi as estrelas no céu. Quando menina, morando na cidade de Piedade, minhas amiguinhas preferidas eram a Carminha, Maria do Carmo Rolim e Viviane Cipriani. Eu devia ter uns 9 anos, a mesma idade da Carminha, enquanto a Viviane estava com 13. Como nessa época não tínhamos televisão, muito menos computador, tablet ou celular que as crianças têm hoje, nosso divertimento era brincar na rua de amarelinha, pular corda, brincadeira preferida, pois aprendi a pular com 2 cordas ao mesmo tempo, ou brincar no fundo do quintal de batizado de bonecas. Lembro-me de um batizado em que o Miro foi o padre e o Paulo, como ficou de fora, pois era muito arteiro e sempre estragava o nosso brinquedo, comeu todos os doces e pedaços de bolo feitos pela mamãe. A brincadeira acabou em choro e numas varadas na perna do Paulo, que pulava feito sapo e saía rindo para aprontar outra na rua. Falando da prima Darcy, sempre fomos muito amigas nas festas na casa da madrinha Gertrudes, e ela tocava acordeon, e eu e o tio Pedrinho cantávamos ou dizíamos um poema, e papai fazia discurso. Nossa vida foi alegre, ou teatrinho no quintal da prima Lazinha. Voltando minhas lembranças a amiguinhas de infância, enjoei das brincadeiras da Carminha e Viviane, pois tinha que esperar ambas arrumarem a cozinha e eu, folgada que era, não fazia nada em casa. Quando mudamos para Sorocaba, minha melhor amiga era a Edna Pinhata, filha de um italiano que tinha uma fabriqueta de linguiça. Foi no fundo do quintal dela que, com direção da sua irmã, Irma Pinhata, se não me falha a memória, fizemos Branca de Neve e os 7 Anões. Eu fazia a rainha boazinha da Branca de Neve e a rainha má era feita por uma menina chamada Petronilha. O príncipe era feito pela própria irmã Pinhata ou pela Edna, não me lembro direito. Entre os anões estavam meus irmãos Miro, que fazia o Zangado, e Paulo, que fazia o Dunga. No imenso varal havia uma cortina feita de lençóis e a iluminação feita com lanternas que tiramos da carroça do pai delas, que passava o dia vendendo linguiça até a noite. Então ele tinha lanterna e um sino que usamos para chamar o público grudado na carroça. Quando viemos morar em São Paulo e frequentei o ginásio Alexandre de Gusmão, no bairro do Ipiranga, minhas melhores amigas eram Hilda Ramalho, Rosa Burcos e Ana. Não lembro o sobrenome dela. Hilda foi minha amiga desde o 2º ano do ginásio e Rosa Burcos tocava violino nas festas da escola. Eu admirava as 3. Almoçando um dia na casa da Rosa, aprendi como se põe uma mesa. Aprendi a comer com garfo e faca e a pôr a mesa com os copos certos para água, vinho e refrigerante ou sucos. Infelizmente, Rosa faleceu muito cedo, de uma tuberculose fatal, numa época que ainda não havia penicilina, que, aliás, apareceu no Brasil um mês depois do seu falecimento. Voltando para Sorocaba, já com meus 19 anos, tornei-me muito amiga da Silsa, filha do senhor Laurípides, padrinho do batismo do Miro e um chefão da Votorantim. Éramos colegas na Escola Normal Municipal, curso de normalista, e aquele ano já estávamos nos formando. Éramos amigas íntimas, de trocarmos ideias sobre tudo que iríamos fazer. Ela casou com o Lima, teve 2 filhos e faleceu recentemente, logo depois da morte do marido.
Em Sorocaba, conheci Marina Fernandes, irmã de Décio Fernandes, amigo do Gentil. Conheci o Décio quando fui trabalhar no escritório ECA. Marina nos ajudou muito no teatro experimental, responsável pelos figurinos que usávamos em cena. Foi ela que fez meu vestido de casamento. Adorável lembrança. Adorável Marina. Anos depois, já morando em São Paulo, conheci Eneida Palermo, que vem acompanhando meu trabalho há muitos anos e por quem sou eternamente agradecida. Fiquei muito amiga também de Ivone Hoffmann, que conheci quando estávamos fazendo uma peça de teatro. Eu fazendo uma figuração e ela o papel de uma linda prostituta muito bem vestida. Mais tarde, nos encontramos em Mahasad, peça encenada pelo Adhemar Guerra com grande elenco, e nós duas fazendo louquinhas do hospício de Charenton, onde estava internado o Marquês de Sade. Personagem defendido por Rubens Correia, que viria a se tornar muito meu amigo. Lembro-me que, na viagem de volta a São Paulo, do Rio Grande do Sul, quando o ônibus parou de madrugada, já no estado de Santa Catarina, fazia um frio mortal. E eu, encolhida, mal agasalhada, desci do ônibus para tomar um chocolate quente. Rubens, então, com pena do meu frio, me abraçou e me protegeu com seu enorme casaco de lã. Nessa viagem também estava Armando Bogos. Do Bogos tenho lembranças alegres e algumas bem tristes. Numa ocasião, cheguei à sua casa para visitá-lo, pois me disseram que ele estava muito doente. Ele e a mulher estavam esperando um táxi que os levaria ao hospital. Ele disse à mulher: "Vamos dar carona para eu vir até a Avenida Paulista." Agradeci a carona e disse a ele que gostaria de vê-lo sair logo do hospital, curado. Alguns dias depois, soube que ele havia falecido. Lembranças amadas também de Laerte Morrone. Éramos quase vizinhos, morando na mesma rua. Por algumas desavenças em cena ou em ensaios, eu sempre acabava ameaçando de pegar a bolsa e ir embora, enquanto ele escondia minha bolsa no porão da garagem onde ensaiávamos e, de braços abertos no porão, impedia minha passagem, até que eu cedia e ficava, atendendo sobretudo ao pedido angustiado do Décio. Viajei muito com Laerte e a Regina Helena para a Barra do Una, onde ele tinha uma casa. Às vezes minha família ia também. Gentil, Décio, Vanice, Adir e Beth. Muita diversão. Laerte era hilário. Foi embora desse planeta muito cedo. Não falei muito ainda do Adhemar Guerra, excelente diretor com quem muito aprendi. Em suas peças, quando não estava em cena, estava na coxia, ajudando no que podia, ou até na casa dele, fazendo massagem nas suas costas. Houve uma época em que fiquei muito interessada em aprender massagem de relaxamento, em ler tarô, baralho cigano. Mas me apaixonei mesmo foi pela numerologia. Fiz curso de tudo isso. A turma de teatro aproveitava bem. Estive com Laerte uma ocasião e depois com Adhemar numa casa de macumba, para saber do destino deles com relação ao teatro. Uma vez ficamos numa roda de fogo e quase morri de susto. Na volta, Adhemar falava que eu era melhor que todos eles juntos. O falecimento de ambos foi muito chocante. Lembro com saudades de Eugênio Kuzmich, meu mestre russo, que bem antes das aulas de Chico de Assis, mostrou-me o caminho de Stanislavski, pois tinha sido seu aluno em São Petersburgo antes da guerra nazista que empurrou ele e a mulher para o Brasil. Dos mais recentes e amados amigos, não posso esquecer-me de Vladimir Capella, aluno e ator do Gentil. Escreveram juntos Madalena dos anos 2000. Foi mais tarde trabalhar comigo em Osasco e na CESP. Teve uma carreira brilhante, assim como Moisés Miaskovski, antigo aluno desde Sorocaba. Graças a ele, fui fazer uma faculdade aos 79 anos de idade. Não esperava perdê-los tão cedo. Gente querida da minha família, como meu filho Décio, minha nora Vanice, minha neta Líria e o meu marido Afonso, presentes que ganhei de Deus.